meu artigo ele já é um artigo que tem um tempo já. Eu escrevi ele aí por volta de 2011, 2012, por aí. Então, naquela época, injeção direta era uma novidade, né? Hoje não é mais. Nem todo carro tem, mas não é mais novidade. Então, eu vou pontuar aqui as classificações, mas talvez ela esteja um pouquinho desatualizada no âmbito de, se eu não me engano, não considerar, certo? Injeção direta ou no coletor, certo? Então, basicamente, a classificação é feita de acordo com a central de processamento analógico digital. Olha aí, hoje a gente é só central digital, né? Não tem mais analógico. A quantidade de válvulas injetoras. Hoje a injeção ela é multiponto, certo? Método de injeção. Essa daqui é uma classificação ainda válida, certo? Eu tenho um método intermitente, o banco a banco e o sequencial. Qual é o utilizado hoje? O sequencial, certo? Mas por que é importante a gente saber isso aqui? Porque se a sistema de injeção tem um problema, ela passa para o banco a banco. Se tiver mais problema, ela vai para o intermitente. Isso tudo para manter o sistema em funcionamento, mesmo em condições em tipo de falha de alguns sensores ou de alguns atuadores, né? Aí eu tenho a classificação de acordo com o cálculo da massa de ar, speed density, vazão ou fluxo de ar, ou leitura direta da massa de ar. Isso tudo são metodologias de cálculo. E o speed density usa a densidade do ar. O vazão ou fluxo de ar é uma metodologia de cálculo que pega o fluxo de ar que está entrando no motor através de um sensor, geralmente um sensor chamado sensor MAF, né? Esse sensor ele é capaz de medir a vazão de ar que entra no motor e através dessa vazão ele determina o quanto de combustível tem que ser injetado, né? E eu tenho o método leitura direta da massa de ar, que ele calcula através também do fluxo de ar, ele consegue puxar a massa de ar, calcular a massa de ar diretamente através desse sinal, e aí ele é um sinal mais rápido, e aí ele já consegue calcular logo a quantidade de combustível a ser injetada. Observação, eu posso ter um motor que calcula atualmente, provavelmente a maioria dos motores usa esse método, leitura direta da massa de ar, mas não se engane, ele também tem sensores e utilizados desses outros métodos aqui. Por quê? Porque ele também é capaz de executar esses outros métodos em condições de emergência ou em condições de condição econômica, em condições de como é que a gente chama? Ele pode utilizar como uma redundância, né? Ou seja, se eu tenho um colapso do meu sistema nas minhas medições de massa de ar, de vazão, eu ainda tenho a densidade do ar que entra, que eu puxo por um sensor de pressão e de temperatura combinada, né? Controle da mistura ar-combustível é outra forma de classificação muito interessante. Certo. Controle da mistura ar e combustível é outra forma de classificação. Essa daqui ainda existe? Bom, eu talvez excluiria, porque hoje não tem motor que não trabalhe em malha que não seja fechada, que é, em inglês, o chamado closed loop, né? O que é isso? Por exemplo, vamos ver o ciclo de funcionamento da injeção. O ar está entrando, ela faz todas aquelas medidas, temperatura, pressão, massa, vazão e tal, calcula tudo para saber tudo sobre o ar que está entrando, né? De onde vem, para onde vai, de que se alimenta, né? E aí ela determina o quanto de combustível vai entrar. Ocorre a explosão, a combustão na câmara, expansão dos gases e depois escape. Quando o escape está acontecendo, enquanto os gases passam pela tubulação de escape, eu tenho um sensor de oxigênio. E esse sensor vai informar para a PCM a quantidade de oxigênio que está saindo pela tubulação de escape. Essa informação fecha o loop. Entenda, eu tenho a entrada, eu sei tudo que está acontecendo na entrada, agora eu sei tudo que está acontecendo na saída. Como eu sei tudo que está acontecendo na saída, então
Essa informação vai me ajudar a interpretar melhor o que está entrando em relação ao que eu preciso. Não sei se deu para entender. Né? Ou seja, a quantidade de oxigênio que sai do escape vai determinar se a injeção, né, dada pela PCM foi exagerada, ou seja, jogou muito combustível, que é o que a gente chama de rico, né? Ou seja, saiu pouco oxigênio, muito baixa concentração de oxigênio nos gases. Então a concentração veio muito alta, ou seja, a injeção jogou pouco combustível, que é o que a gente chama de mistura pobre. E aí a PCM fica fazendo essa leitura e aí ela começa a trabalhar num looping fechado. Quanto entrou de combustível? Tanto. O sensor enviou sinal de que tem mistura rica, então reduz o combustível. Agora enviou sinal de que tem mistura pobre, aumenta um pouco e ela fica nesse looping, né, até ela atingir a condição ótima, que é o que a gente chama de mistura estequiométrica. E aí a gente tem a classificação de acordo com o tipo de ignição, né, que a gente tem a fatídica ignição dinâmica por distribuidor, né, e a ignição estática por bobina de centelha perdida, que é o que domina hoje. Né? É o método que hoje não é nem mais centelha perdida, né? A PCM que já envia logo para a bobina correta o sinal a corrente elétrica para a bobina ativar a vela. Né? Então, a gente tem essa classificação. Ela é uma classificação que é um pouco antiga? Sim, merece uma revisão. Mas eu posso pontuar aqui que é interessante saber disso, principalmente se você está estudando para mecânica automotiva, se você tem carro antigo, sei lá, um Chevetinho, um Golzinho, né, sei lá, um Renault Clio, esses carros um pouco mais antigos, é importante você saber disso. O que eu incluiria aqui seria o método de injeção, né, a injeção, a port fill injection, ou injeção no coletor, também chamada de injeção direta, né, que é uma injeção convencional, né, os big injetores injetam logo atrás da válvula de admissão. E eu tenho a injeção direta, né, que é a injeção feita dentro da câmara, certo? Só salientando que hoje não, né? A injeção direta ela pode ser também feita em carros a gasolina, né? Mas ela foi muito comum no começo em veículos a diesel, né? Porque melhorou muito o desempenho dos veículos a diesel quando veio a injeção direta, né? O Common Rail, né? O Common Rail veio depois da injeção direta, mas melhorou muito a eficiência dos motores diesel, né? Mas ela também foi utilizada há muito tempo atrás em carros a gasolina, né? Um exemplo é o Mercedes 300 SL, o mais conhecido como asas de gaivota, né? Então merece pontuar isso, certo? Embora esse artigo ele fale sobre sistemas de injeção de motores do ciclo Otto, certo? Então aqui vale para gás natural, etanol, flex e motores somente a gasolina, certo? Ou seja, abrange todos esses universos aí, certo? Então pontuaria isso a mais, talvez eu até coloque depois, né? Então vamos lá. Tipo da central de processamento. Bom, eu falei, né, que existiam basicamente duas centrais, a analógica e a digital. Isso há muito tempo atrás. Né? E a que a gente está vendo aqui é claramente uma central analógica, elas eram muito grandes. Né? É engraçado que elas tinham inclusive o sensor MAP, que é o sensor de pressão do coletor, perdão, ela tinha um sensor de pressão para saber a pressão atmosférica dentro da própria central. Os primeiros sistemas de duas centrais, assim, antigamente tinha-se duas centrais no sistema de injeção, uma central para ignição e outra para injeção. Hoje é integrado. Atualmente, os primeiros sistemas possuíam aqui, né? Possuem duas centrais, uma para controle de ignição e outra para controle de injeção de combustível. Atualmente esse sistema está em desuso,
As centrais concentram todas as funções em um módulo digital e hoje elas são bem pequenininhas. A central de processamento da injeção eletrônica é chamada de unidade de controle de potência, Power Control Unit, ou Module, né, em inglês. Porém, muitas literaturas abordam como ECU, Electronic Control Unit. O problema é que essa abordagem hoje ela é uma abordagem genérica para qualquer módulo de controle. Eu tenho um módulo de controle do ABS, eu tenho um módulo de controle de conforto, eu tenho um módulo de controle da caixa de câmbio automática, né? Então, ECU está cheio dentro do carro. Quantidade de válvulas injetores. Eu botei isso aqui? Sim, sim, monoponto e multiponto. Bom, aqui a gente tem a foto de dois tipos de sistema, né? Eu tenho em cima o sistema multiponto, veja que as válvulas são posicionadas logo atrás do cabeçote do motor, né? Logo na parede, assim, no limite entre o fim do coletor e o começo do cabeçote, certo? Então, o sistema multiponto é caracterizado pelo quê? Por eu ter vários bicos injetores. Enquanto o sistema monoponto, excelente para a manutenção, a coisa mais fácil do mundo, né? Mas ele tinha suas limitações, né? Eu tinha uma válvula injetora, né? Um bico injetor dentro do duto, de uma seção do duto do coletor de admissão, né? Então essa válvula, ela geralmente ficava logo atrás da borboleta de aceleração, certo? E ela enviava combustível para toda a quantidade de ar que estava passando por ali, e essa quantidade se dividia para dentro dos cilindros, né? Obviamente isso não era uma saída muito, digamos, precisa, e uma parte do combustível era desperdiçado, né? Parte dele ficava nas paredes do coletor, e aí não tinha para onde correr, ele virava emissões, aumentava as emissões. Ainda assim, muitos carros econômicos utilizaram o monoponto por muito tempo e foram até bem sucedidos na economia de combustível. Não dá para a gente dizer também que o sistema era ruim. Inclusive a manutenção dele era bem fácil. Deixa eu ver o que eu posso pontuar aqui a mais. As diferenças entre os dois sistemas vão além da quantidade de válvulas injetoras. A eficiência é a maior diferença entre eles, claro. No sistema monoponto, o bico localiza-se acima do TBI, do Throttle Body Injection, ou seja, corpo de borboleta. O sistema visa injetar mistura de forma homogênea, mas desperdiça bastante combustível, pois, além de ser um injetor para todos os cilindros, grande parte deste se perde por condensação nas paredes do coletor de admissão. É horrível essa perda. Se perde muito combustível por causa disso. Se perdia, né? Mais moderno, multiponto, utiliza uma válvula injetora por cilindro. Vantagem é o fato do combustível ser injetado praticamente em cima da válvula de admissão, ou seja, não tem muito espaço para ele para ele se perder dentro do coletor, né? Então, neste caso, assim. Então, no coletor de admissão passa a circular apenas o ar aspirado pelo motor, reduzindo suas perdas, certo? Eu podia ter um diâmetro maior, o que é um ponto a favor, né? O alumínio, geralmente utilizado para confecção de coletores de admissão, foi substituído pelo plástico, mas ainda assim não foi totalmente substituído. Você encontra ainda alguns coletores. Vamos lá. Alguns coletores nesse material, mas isso tornou o coletor uma peça mais barata, né, de se produzir. Assim, ele ainda tinha a vantagem de ser menos rugoso, né, menos resistência para o ar, para o fluxo de ar. Método de injeção, certo? Aqui eu tenho uma fotinha do método intermitente, certo? Veja que eu tenho uma saída de sinal da PCM e a outra, as duas saídas, né? As duas são saídas de sinal, provavelmente um sinal terra e o outro positivo. No método de injeção intermitente, todas as válvulas eram ativadas ao mesmo tempo, certo? Característica desse método: eu ativava todas as válvulas
só que ele era intermitente, então elas não ficavam ligadas o tempo todo, claro, né? O problema é que sempre que um cilindro estava no tempo de admissão, ele ia lá e injetava. E aí esse cilindro admitia e os outros ficavam em espera. Ou seja, aquele combustível ficava parado, né, no final do coletor de admissão, certo? Até que o cilindro entrasse no tempo de admissão, certo? Isso era um gasto muito grande de combustível. Se eu não me engano, o Gol GTI tinha esse sistema, né? E aqui eu falo um pouquinho desse funcionamento. Na partida frio e aquecimento do motor, o sistema de injeção trabalha de forma diferente. Na fase fria, o sistema injeta combustível a cada 180 graus do vira-brequim. Ou seja, cada válvula injetora vai pulverizar o combustível 4 vezes a cada um ciclo de funcionamento do motor. Um ciclo por quê? Porque o ciclo total do admissão, compressão, combustão, escape, ele é executado em 720 graus de giro do vira-brequim, certo? 180 para cima, mais 180, né? 180 graus na admissão, desce, mais 180, compressão, mais 180, expansão dos gases, mais 180, escape. Então, nesse período se ativava a válvula 4 vezes. Então nem todo cilindro estava no tempo de admissão. Então ficava em espera, certo? E aí, à medida que o motor vai alcançando a temperatura de trabalho, o sistema, a PCM, reduz para 360 graus, ou seja, agora 2 vezes por ciclo, certo? Então foi um método utilizado bastante nos primeiros. Se eu tenho um veículo com injeção direta, com injeção assim, o veículo com injeção direta não o exime de ter injeção no coletor também não. Eu posso ter uma bancada de injetores no coletor e os injetores para injeção direta. É caro, mas existe, né? Ou seja, eu posso ter um período de funcionamento, o motor funcionando em sequencial, port fill injection, e depois ele passar a função para direta, né? Ou então posso ter um motor moderno com port fill injection e num momento assim de funcionamento, por exemplo, de emergência, né, para ele manter o motor funcionando, então com a falha em algum sensor, algum sinal faltante, ele passa a funcionar no modo intermitente para garantir que o motor não vai parar. E aí a gente vem para o método de injeção grouped injection, né, em multiport injection, ou seja, o método de injeção banco a banco para sistemas de injeção multiponto, certo? Ele é uma evolução do intermitente, só que agora ele vai ser intermitente com 2 válvulas, né? Geralmente ele é intermitente com as válvulas de cilindros irmãos. O que é cilindro irmão? São aqueles cilindros que eles têm tempos de combustão muito próximos, estrategicamente próximos. Eu tenho um cilindro no tempo de combustão, certo? Aqui no tempo de, perdão, não é combustão, no tempo de compressão. A combustão é um processo, certo? Aí eu tenho ele no tempo de compressão e aí vai ocorrer a combustão, que é um processo no fim da compressão e no início do escape. Então, quando eu tenho a combustão, eu tenho produção de energia, certo? Então, ele vai empurrar o pistão para baixo, empurra o pistão para baixo. E aí, essa energia, uma parte dessa vai ficar estocada no volante. E esse volante vai utilizar para o quê? Para que os outros cilindros continuem funcionando, principalmente o cilindro irmão que está subindo com a compressão. Então é sempre assim, é um que está comprimindo, o outro está lá embaixo executando um tempo anterior à compressão, ou uma admissão no caso. E aí ele tem essa troca. Isso aí é até uma forma de equilibrar o funcionamento do motor, certo? E aí na injeção banco a banco, para facilitar, para não ficar tão o veículo não ficar com consumo assim a ponto de levar o posto inteiro, né? Então eles colocam dois bicos injetores para funcionar ao mesmo tempo, o que faz ainda levar não o posto todo, mas a metade dele, né?
O método de injeção banco a banco é uma pequena evolução do sistema intermitente, mas agora com duas válvulas injetoras operadas simultaneamente, seguindo a mesma lógica. Uma das válvulas injetadas, uma das injetadas, né, era para eu colocar aqui uma das injeções, né, não ficou legal isso aqui, é aproveitada enquanto a outra permanece em espera. Né? Cada injetor pulveriza o combustível a cada 180 graus de giro. Caramba, isso é muito combustível desperdiçado. Né? A PCM reduz a quantidade injetada à medida que a temperatura do motor atinge o valor de trabalho. Esse método foi muito utilizado no passado, por ser menos ineficiente, seria a melhor abordagem. Mas hoje ninguém dá bola para isso aí, mas não, isso aí não é mais usado não. A não ser em condições de funcionamento emergencial. Né? Esses métodos, por isso que é sempre importante a gente saber esses métodos funcionarem. Porque certamente uma injeção moderna tem esse método cadastrado lá para caso algum sensor entre em pane ou alguma pane, ela garante esse funcionamento aqui só para o veículo chegar à oficina. E aí a gente vem para o método sequencial, o pai de todos, o melhor de todos os tempos, né? O que é tudo de bom, né? E que está aí até hoje. Certo? Sequencial é o método mais moderno, embora seja mais caro. Certo? Reduziu as perdas por condensação. Certo? É o mais adequado às normas de emissões. Hoje não tem como um carro atender a norma de emissão se não for isso aí. Certo? Só que aí não existe almoço grátis. Né? A PCM precisa de mais informações do motor. Certo? E aí o que acontece? É aquela pequena relação, né? Quanto mais moderno o motor, ele vai exigir um pouco mais de manutenção, um pouco mais de complexidade no seu sistema. Cálculo da massa de ar admitido, certo? Subtópico interessante, é interessante falar dessa classificação, certo? Eu tenho alguns métodos que eu citei lá, o speed density, o vazão de ar e o leitura e massa de ar, né? Vazão da massa de ar. Vazão da massa de ar? É. Então, vamos dar uma olhada nesse parágrafo aqui. Eu coloquei alguma fotinha? Sempre bom ter uma foto. Não coloquei foto. É só texto. Certo? O método de cálculo por ângulo da borboleta de aceleração, rotação do motor, se baseia